Olá, eu sou Fabrício Correia e você está sintonizado no nosso Conversa de Bastidores, o programa líder de audiência na TV aberta, agora na maior multiplataforma de notícias do Brasil, Jovem Pan, a rádio que virou TV. Às terças e quintas, logo após os Pingos nos Is, nós temos um encontro marcado aqui. E a qualquer momento do seu dia, você confere todos os nossos conteúdos no canal do YouTube da Jovem Pan São José dos Campos e na Panflix. No programa de hoje, eu tenho a honra de receber o vereador pelo 6º mandato em São José dos Campos, Fernando Petiti. Fernando, seja muito bem-vindo aos nossos estúdios. Obrigado, um amigo meu que me ensinou, né? É bom dia, boa tarde, boa noite, porque a pessoa pode assistir em qualquer momento, né? É verdade. Não, boa noite. E você sempre elegante, gentil e cordato, obrigado. Já deixa o cumprimento para o nosso telespectador. Obrigado pelo convite, obrigado também ao Aníbal que está ali no fundo e todos que estão assistindo. Fernando, mas eu não poderia começar essa entrevista sem primeiro fazer uma declaração pública do quanto eu admiro o seu trabalho parlamentar, né? Desde a época do seu saudoso pai, Aloysio Petiti, que tão bem cumulou a nossa São José dos Campos, a RM Vale e ao Brasil, seja pela política, seja pela espiritualidade, e o seu exercício, né? Levando assuntos importantes, sempre relacionados às minorias, aos direitos humanos, o direito à saúde. Então, é uma honra ter você comigo aqui. Obrigado pelas palavras, né? Não só desse período nosso, como você falou, o 6º mandato, né? Iniciando agora em 2025, mas também os 3 mandatos do meu pai, né? Para quem não conheceu, o vereador Aloysio Petiti, no meio do 3º mandato ele faleceu. Então ficou essa lacuna, depois de 1 ano e meio nós fomos candidato e a gente venceu a primeira eleição, dando continuidade a esse trabalho político sério que meu pai deixou. Eu costumo dizer o seguinte, né? Eu venho de uma linhagem séria, né, do meu pai, então você não pode atuar de uma maneira diferente. Tenho os meus filhos também, que eu quero mostrar qual é o caminho correto de fazer a política e o dia a dia, né? E a gente tem um trabalho social, né? Farmácia comunitária que meu pai fundou esse ano, completando 45 anos, e eu não gostaria de ser reconhecido assim, do pessoal falar, belíssimo trabalho social, mas não atua corretamente no seu dia a dia. Eu acho que uma coisa leva a outra e a gente faz essa caminhada em paz. Ô Fernando, eu faço uma análise, né? Nós estamos falando aqui de 45 anos, né? Estamos falando aí na década de 80, onde essa cidade pujante, né, que nós conhecemos hoje, né, cidade inteligente, resiliente, sustentável, que gera um dos maiores PIBs do país, superior a alguns estados brasileiros, como Acre e Roraima, ela ainda caminhava, né, com acesso difícil a saneamento, à saúde, a questão da geração de emprego e renda ainda limitado ao ambiente fabril, e o seu pai sentiu a necessidade de ter uma farmácia popular para atender as pessoas no momento que elas mais precisam, né? Que é na passagem pela doença. Correto o seu pensamento. Meu pai, ele sempre foi um cidadão que fez o trabalho social muito forte, tirava do bolso, tem várias histórias dele ajudando as pessoas e quando você ouve a história, o pessoal não acredita, né? Mas como ele fazia isso? E o medicamento, ele já era procurado para doação de remédio, até que ele teve uma ideia, lendo o Estado de São Paulo, o jornal, ele viu que tinha muitas sobras de medicamentos nos hospitais, principalmente da capital. E ele falou, vou estruturar uma farmácia comunitária. É algo que precisa, você falou muito bem, né? Você pensa naquele cidadão que já tem uma baixa renda, já é de baixa renda, mas também um momento de saúde que muitas famílias que a gente ajudou, que a gente conheceu no dia a dia, você conhece a família, mas a situação é boa. Mas por causa do problema de saúde, começa a já bagunçar toda a parte orçamentária e vem procurar ajuda para a gente. A gente entendeu muitas pessoas que, por causa de um problema sério de saúde, acaba precisando da ajuda. Então ele estruturou, é o que eu falo, meu pai tinha as ideias e colocava em prática. A farmácia comunitária, quando ele começa, a maioria das pessoas que conhecia ele falavam, lá vem o Aloysio Petiti, é um louco. Ele saía com aquele saco de lixo cheio de remédio no meio da avenida e na rua. E a gente sabe, né, os loucos é que movimentam o mundo, né? E aí ele estruturou, graças a Deus a gente tem condições, tocou desde o falecimento do meu pai há 22 anos, e graças a Deus uma estrutura que eu costumo falar, o trabalho social é como uma empresa, né? Você tem que trabalhar profissionalmente sério. O bem também se aprende e a reestruturação hoje, né, com essas novas tecnologias, com acesso à internet, com a necessidade de uma comprovação do usuário
né? Alguns medicamentos que antes, de uma certa forma, eram adquiridos sem receitas médicas, agora são, né, tem a necessidade da apresentação de receita, como os medicamentos agonistas. Essa é a única regra da farmácia comunitária. E você sempre cumpriu todas essas exigências. E aí, o que acontece? Até fácil cumprir isso aí. A gente separa bem o trabalho político do social. Se a pessoa chegou com a receita, independente de quem seja, e às vezes chega em época de eleição, a pessoa chega com identificação de outro candidato, com adesivo, não importa. Ele está com a receita, e ainda mais que a pessoa liga para a gente e marca. Então a pessoa já vai lá sabendo que tem um medicamento. E esse ponto meu pai sempre deixou muito claro, e eu também faço com a minha assessoria da farmácia comunitária, né? Fala, chegou com a receita, independente de quem seja, se tem o remédio, pode entregar. Fernando, mas a sua atuação política ela não se restringe à saúde, né? Como eu disse aqui no início do nosso programa, os direitos humanos são muito particulares à sua atuação. Agora, recentemente, você voltou com os trabalhos da Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa com Autismo. Isso. Né? É uma voz sempre presente a favor das minorias e dos seres menorizados. Como é que você vê esse momento da política com essa dicotomia, né? Dois lados, de uma certa forma, né, violentos, né? E você ali tentando apaziguar o discurso, legislando para todos? Olha, não é fácil. O radicalismo, né, em qualquer área que seja, ele cria uma briga, né, cria um embate. E na política hoje a gente marcou muito o Brasil, né, extrema-direita, a esquerda, e eu tento andar no equilíbrio dessas duas medidas. Quando você traz as políticas públicas para o autista e seus familiares, que é de suma importância, né? Você só não pensa na criança, no jovem, você também pensa nos pais, nos tutores. Foi em 2015, Fabrício. Novidade, não tinha nada, não tinha uma política pública, né, aplicada em São José dos Campos, e aí vem crescendo, juntamente com o vereador Marcão da Academia, a vereadora Dulce Rita, né, sensacional, a Dulce sempre atuando, pensando na população, né, eu e ela e o Marcão conversando, né, com essa ideia, criamos a Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa com Autismo, e aí vieram várias conquistas, né? São José dos Campos foi uma das primeiras cidades a dar prioridade para o autista, confeccionar carteirinha de identificação para que não houvesse briga de algum cidadão falando, por que está passando na frente? Que é autista, não pode ficar na fila, tudo mais, né? Senão dá um estresse. E a nossa carteirinha foi lançada um ano antes da carteirinha em nível federal, que leva o nome do filho do Marcos Mion, Romeu Mion, São José dos Campos à frente do seu tempo. E é de suma importância, a gente fala do autismo, a gente foi o primeiro vereador a trazer políticas públicas para o bem-estar animal, né? Perturbação do sossego público. Então eu acho que o político ele tem que estar olhando à frente de atender a comunidade, de atender grandes grupos. E o que eu vejo é que essa discussão, né, não é um debate só para a infância, porque, graças a Deus, né, a qualidade de vida conquistada por meio dessas políticas afirmativas, os neurodivergentes hoje chegam à idade adulta com muita tranquilidade. Né? Sim, é o que você falou, você trata na infância, né, e é muito amplo, né? Não é só a criança, o jovem, eles chegam, né, eles vivem muito tempo. E quando você trata bem essa criança, esse jovem, você no futuro vai ter um cidadão independente, né, independente, não vai usar tanto a saúde pública, né, uma economia aos cofres públicos, e atrás disso tem os pais, né? Sempre a gente começou a frente parlamentar, ouvindo os pais, todas as ideias que saíram do meu gabinete para projetos de lei, a sala azul dentro dos shoppings, foi tudo de ouvir pais, né, de crianças atípicas. E uma coisa que é também importante é que não é uma política excludente, é uma política que mostra que o que nos torna iguais é sermos diferentes. Sim. E que essa diferença é fundamental na construção de uma sociedade equânime. Sim, você falou tudo, porque a princípio você pensa na criança, depois você aprende que tem que cuidar dos pais também, e consequentemente você traz uma conscientização da sociedade. Quando você vê salas azuis no shopping, atendimento, área de estacionamento no shopping, mesa na praça de alimentação, aquele indivíduo que não tem ninguém na casa, não conhece o autismo, por não ter parente, ele começa a enxergar que ele faz parte daquilo, que ele é peça fundamental na hora de respeitar, na hora de ajudar uma família. Se ele conhecer um pouco e ver uma criança
né, alterada, com os pais e com a mãe, ele já tem a informação. Já tem uma informação para poder colaborar. Ajudar. Então, assim, né? O mundo, né? É o amor ao próximo, claro. Né? Se você não for movimentado pelo amor, não vai dar certo. Então, é por isso que quando você fala, né? Quando tem os extremos, a gente tem que ter um equilíbrio e fazer essas políticas públicas que, a princípio, você também pensa quando você entra, você vai alcançar aquele público envolvido, mas é para o bem de toda a comunidade, fazer com que todo mundo participe e possa tratar bem as diferenças. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e eu volto em seguida com o vereador de São José dos Campos, Fernando Petit. Fique comigo. Que saudade! Camarão coco bambu. Ai, que saudade que eu tava! Saudade do melhor do Brasil. Reunir os amigos, brindar, sentir sabores únicos, a comida, a carne, os petiscos, o camarão. Coco bambu, o melhor do Brasil é a nossa especialidade. De volta com o nosso Conversa de Bastidores, agora na Jovem Pan. O programa líder de audiência da TV aberta integra a maior multiplataforma de notícias do Brasil. Às terças e quintas você tem um encontro marcado comigo. E a qualquer momento do seu dia, estamos com todos os conteúdos disponíveis no canal do YouTube da Jovem Pan, São José dos Campos, e na Panflix. No programa de hoje eu recebo o vereador pelo 6º mandato, Fernando Petit. Fernando, no primeiro bloco nós falamos sobre ações afirmativas em defesa dos direitos humanos. Eu quero falar um pouquinho agora sobre a política no cenário nacional, estadual e nesse momento, talvez de reinvenção, incorporação ou fusão do PSDB, que foi um grande partido no país, território sagrado de lideranças que eu admiro, como o meu amado Fernando Henrique Cardoso, Mário Covas, Geraldo Alckmin, Teotônio Vilela Filho. Qual é o futuro do PSDB hoje? Olha, Fabrício, você fez uma pergunta e fez uma lembrança, né, de um passado glorioso do PSDB. Aí faltou o nome do José Serra, governador. É verdade, nosso querido José Serra. Eu falo de política, eu gostaria muito de ter visto José Serra como presidente da República. Acho que o Brasil ia ganhar muito de um então ser ministro da Saúde que trouxe o remédio genérico. Outro dia, fazendo um levantamento de remédio genérico, nos Estados Unidos existe desde a década de 60. No Brasil veio chegar depois dos anos 2000 e ajuda muitas pessoas, né? Falando um pouco do trabalho social nosso, o genérico ajuda muito no funcionamento da farmácia comunitária. E o PSDB, a gente não pode esquecer, equilibrou a economia com o Plano Real. E agora estamos num momento, né, de um partido menor, onde as pessoas, alguns líderes saindo para outros partidos que estão com mais visibilidade, e agora a nossa expectativa é de uma fusão com o Podemos ou uma incorporação. E a incorporação tem uma característica interessante. Vamos lá, sou PSDB, você é o Podemos, se incorpora do PSDB para o Podemos, do PSDB nenhum político que está no partido pode sair. Não tem aquela janela que se cria numa fusão. Na fusão, a gente tem 6 meses para escolher se fica nesse novo desenho ou se vai para alguma outra legenda. Quando incorpora, e aí como eu falei, se é uma incorporação PSDB ao Podemos, do PSDB ninguém pode. Mas isso não parece uma atitude revanchista? Incorporação ao invés de fusão? Porque entre nós aqui, a fusão libera. Eu tenho um grande apreço a Renata Abreu, para mim uma das grandes líderes da nova política do país, né? Ela vem crescendo cada vez mais e ampliando as possibilidades do diálogo. Eu vejo o Podemos nem como um partido nem de direita, nem de esquerda, mas um partido à frente, né, que incorpora diversos pensamentos e que dá autonomia para que esse pensamento reverbere na atuação política parlamentar. Tá? E a fusão é o instrumento mais adequado, né? Até porque não há consenso no partido numa incorporação. Sim, na fusão você libera todo e qualquer indivíduo, tanto do Podemos como do PSDB. Também concordo com você que a fusão é mais democrática. Democrática, né? A gente vive num país, né, de democracia, com a democracia, mas a gente sabe que quem decide todos esses assuntos sempre
Aquele pessoal mais de cima, Eu ainda né? vejo, Abreu viu, de um Petit, lado. você com toda a sua expertise, com a sua trajetória na política, que as estruturas partidárias são muito engessadas e muito pouco representam os eleitores, né? Porque o partido é um instrumento para a disputa E a gente democrática. precisa estar em algum partido. É verdade, Né? Sozinho você não consegue eleger. E hoje no Brasil, não há essa... Se a gente vê a parcela de brasileiros filiados a partidos políticos é muito baixa Baixíssima. perante a parcela de eleitores em atividade no país, né? Então, eu vejo que essas discussões são importantes, né? Mas elas têm que haver, dentro do diálogo, uma sintonia com a regionalidade da representação. Olha, seria perfeito, né? Seria perfeito conseguir enxergar todos esses aspectos, mas, infelizmente, as conversas sempre ficam no andar de cima. E o que eu acho da política, né? Funcionando desse modo, você acaba não criando lideranças, né? Quando você vai olhar candidatura a prefeito, ou em São José dos Campos, nossa realidade, às vezes você não vê um nome, fica ali entre dois nomes. Não, nós vimos agora o que aconteceu. No passado, né? Por exemplo, não dá para dizer que o Anderson Farias e o Felício Ramute não são oriundos do PSDB raiz. Sim. Tá? É dali que começou tudo. Foi dali que começou tudo. E aí, no momento em que, por um chamado maior, uma forma de levar a gestão de São José dos Campos para um outro patamar, para o Estado, houve necessidade de uma desfiliação num partido que já estava em frangalhos, né? Porque o Dória, ele, infelizmente aterrou o voo do Tucano. Né? E aí o que acontece? De repente, o PSDB perdeu a mão. Né? É a minha concepção, vendo de fora. Muitos pensam assim. Né? Perdeu a mão, porque passou a discutir uma questão que não estava em sintonia com a necessidade da representação política. Perfeito. E aí é o que eu Quer dizer, Bolsonaro não representa o PSDB? Sim, e na verdade, assim, né? É complicado quando você vai olhar em nível federal toda essa realidade. Perdemos a mão, sim. Os grandes líderes do momento, né? Acabou que foi para um caminho errado, para um caminho ou outro, mas é uma questão de aprender, né? Você estruturar, trazendo essa discussão mais para baixo, digamos assim, mais uma realidade municipal, estadual, mas infelizmente, olha só, a gente ficou um tempo achando que seria uma fusão ou incorporação do PSD com o PSDB. Depois, chegando em São Paulo, numa reunião que eu tive a possibilidade de conversar com o diretório de São Paulo, abriram essa informação do Podemos. Então, é algo que sempre chega muito depois para você, né? Você não tem uma opinião, você não tem como discutir, esse caminho é ruim, né? Tudo bem que a sua voz é pequena perto dos grandes que decidem, mas que você possa ter essa informação antecipada e pode dar sua opinião de qual caminho seguir. Falando sobre essa reverberação da voz, né, nós estamos vivendo essa dificuldade hoje, né? Uma região como a RM Vale, que poderia ter aí quase 10 parlamentares na bancada estadual e 5 parlamentares na bancada federal, hoje está restrita a representação da Letícia Guiar na Assembleia Legislativa, o Dr. Elton, que teve um desenvolvimento não muito importante, né? Foi o 93º deputado mais votado do Estado, ficou ali, só ganhou do Guilherme Cortes, do PSOL, e agora a assunção temporária, parece, do Júnior Ortiz, porque o TRE já aponta para a infidelidade partidária e para a não conclusão do mandato. Você foi candidato a deputado estadual. Como é que você vê as políticas públicas e o apoio da região para novas lideranças assumirem cargos representativos no Estado e na Federação? Tive 2 experiências para deputado, né, estadual, fazendo 26 mil votos e 24 mil votos. Praticamente quase toda essa totalidade em São José dos Campos. A gente não tem um parceiro fora para buscar votos fora, que é o que acontece com a maioria dos eleitos. E o que eu enxergo? São José dos Campos, principalmente São José dos Campos. Se você pegar o montante de votos do Vale do Paraíba, dá para eleger 5 federais, mais uns 8, 10 estaduais, era focar nos candidatos de dentro. É lógico que a polarização, muitas pessoas enxergam aqueles candidatos que aparecem. E até faz parte da democracia, né? Sim, a gente vota em quem a gente vai ver alguns que tem 10 mil votos, 15 mil votos, 20 mil votos só em São José dos Campos e nunca pisaram em São José dos Campos. Mas eu entendo que a população joseense, ela enxerga que é uma cidade equilibrada há muito tempo, né? Quando o prefeito
Eu vou para esse lado. É difícil ter já conversei com algumas pessoas especialistas, né, na área de marketing política, eleitoral, ninguém chega numa conclusão. Mas quando se fala de uma realidade de ter deputado, parece que esse deputado não vai trazer. Parece que é algo coadjuvante, algo sem grande importância. A gente já tem uma cidade bem administrada, assim, no conjunto de muitos anos, fazendo uma cidade crescente, em número de empregos, em obras, a educação empreendedora, a saúde média de São José dos Campos é melhor que vários municípios no entorno. Então, quando aquele cidadão vê, ele entende que não é necessário ter uma representatividade boa. Mas eu vou pegar um assunto que surgiu da nossa primeira candidatura. O último hospital regional que foi construído no estado, ainda no governo Geraldo Alckmin, foi o de São José dos Campos. Por quê? Naquela época a gente tinha o então deputado estadual Hélio Nishimoto e só tinha o Hélio estadual e o prefeito, né, o deputado de São José, mas tinha a frente parlamentar da saúde. Sim. Mas olha só, né, o governador, vamos voltar porque é a realidade, olha para uma região que tem 5 deputados, a outra lá tem 4. Sorocaba, que é um pouco menor que São José dos Campos, a nossa segunda eleição, elegeu 2 federais dentro do mesmo partido, do PSDB. Então, é outro olhar, né? Entende que tendo um parlamentar, vai ter melhorias, vai ter um hospital construído antes da outra região, vai ter melhorias viárias, vai ter emendas parlamentares, vamos falar da realidade de São José dos Campos, para um GAC, um Pio 12, né, o GAC, a última apresentação que a Rose teve na Câmara, por mês é 1,5 milhão no vermelho. Então, se você tem uma bancada, que constrói 8 deputados, esse 8 deputados se reúne e fala, vamos mirar nessas entidades de São José dos Campos. Então, ainda falta esse olhar da população joseense para essa realidade que poderia ser muito mais forte na cidade. Ninguém é candidato de si mesmo, mas nessa sua trajetória, você tem interesse em colocar o nome novamente à disposição do partido para um cargo na Assembleia Legislativa? Já tivemos 2 experiências, então a possibilidade de uma terceira só virá com um desenho diferente das outras 2, né? Primeiro ver como a situação que vai ficar o partido, tem que ver que apoio, que parceria que vai ter, e assim, né? É como você falou, não sou candidato próprio, né, de si mesmo. Tem que acontecer um consenso, né? Tem pessoas que nos apoiam e nessas 2 que a gente saiu, essas pessoas sempre falam, vamos lá que eu ajudo, e você tem ajuda em São José dos Campos. Mas eu quero ter um desenho, da mesma maneira a gente não sai. Petiti, 6º mandato, 150 dias de atuação no Parlamento Municipal. Como é que você vê esse atual momento da política em São José dos Campos e o desenvolvimento da cidade? Vamos lá, eu vou para um assunto que a gente já comentou aqui, né? A gente recomeçou hoje a reunião da Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa com Autismo. São José dos Campos teve muitas conquistas, né, através da Frente Parlamentar, mas ainda é muito pouco perto do que as famílias necessitam. Você está falando especificamente na pessoa com autismo? Do autismo. E ali a gente acha que é um mandato não só nosso, mas acho que a administração tem tudo para transformar São José dos Campos em uma cidade inclusiva. Hoje a gente colocou alguns pontos para o grupo do RIA, que é o conjunto, né, que atende os autistas pela Prefeitura Municipal. Então a gente tem uma força, uma tendência para que isso possa ser fortalecido. Algo também que a gente sempre bate na tecla é a inovação, né? Hoje São José dos Campos tem a Educação 5.0, enquanto vereador da situação foi uma ideia, um projeto nosso de trazer robótica para as escolas e foi estruturado através... Mas com todo respeito, eu não te vejo como oposição. Não, né? Muita gente eu vejo, não me vê. É impossível alguém com coerência, como a que você tem ostentado durante toda a sua trajetória política, não ir ao encontro do que é bom para a cidade. Mas, na verdade, até a gente faz uma oposição equilibrada, né? Muitos vereadores, são 9 opositores, muitos vereadores falam, eu sou independente, votamos na hora do momento certo, e a gente tem voto positivo para um projeto do executivo, né? Para alguns projetos a gente votou favorável. Esse último, né, que toda a população, a gente foi contrário, esperando ainda, né, que teve uma promessa do presidente do Eleva e o líder do governo, José Luiz Nunes, que vai vir um projeto que vai proteger as áreas verdes, que é a grande preocupação. Ainda a população que nos procurou antes da votação está procurando depois. Mesmo sabendo que o projeto está votado, eles querem ter uma ação de como que a gente pode ajudar. Então, ou ampliar o debate, sim, né? Que é necessário, né? A população precisa participar. Até porque mesmo depois
da lei sancionada, cabe emenda, né? Cabe emenda, cabe um substitutivo, né, que é o caminho que a gente está enxergando, e não adianta você deixar muito livre, né? Não é só esse prefeito. Com uma lei dessa, qualquer prefeito que vier no futuro, ele tem essa autonomia de decidir qualquer área ali de verde, o que ele pode ser feito. E isso, você perde qualidade de vida, né? Quando ele decide e vem para uma Câmara Municipal, não precisando aprovar pela Câmara, ou até precisando, mas 11 votos que ele tem, né, com tranquilidade, até a população reagir, colocar no Ministério Público, a gente sabe que mas também eu acho que não é esse o desejo do prefeito. Não, né? então, é um prefeito que conversa, que dialoga. Assim, não estou falando do atual, né? Qualquer situação que seja um prefeito, ele não pode ter essa autonomia, né? Não pode decidir com ação só dele. Então a gente espera um mandato altivo e com grandes causas a serem debatidas. Sim, sempre é como eu falo de inovação, eu falei 3 assuntos aqui, né? Nós que trouxemos o autismo para a Câmara Municipal, o bem-estar animal, que hoje, essa castração gratuita que existe hoje, foi um desenho que nós fizemos juntamente com o ex-vice-prefeito Ricardo Nakagawa, o doutor Ricardo Nakagawa, e também sobre perturbação do sossego público, né? Sempre tem uma área ou outra que passa por essa perturbação do sossego público, que a gente conseguiu resolver lá no começo do nosso mandato, e funciona essa ação da atividade, não é atividade delegada, errei aqui, mas tem aquele trabalho conjunto da Guarda Municipal, Polícia Militar, a integração das forças de segurança. E ali a gente sabe que resolve e por enquanto está surtindo efeito, mas sempre tem um espaço ou outro que tem um probleminha, a gente está lá para atuar. Fernando, nós vamos para um quadro agora chamado Vai e Vem, onde eu faço uma pergunta direta e você me responde de forma mais objetiva. Vamos lá? Vamos lá? Minha maior alegria na política. Na política? Tem que ser rápido, né? Sim, a criação da Frente Parlamentar de Defesa da Pessoa com Autismo. Tivemos muitas conquistas em São José dos Campos. Sabe que hoje ainda tem muito a ser feito, mas se não tivesse essa frente, a gente não teria esse desenho de conquistas que estão perto de ser feitas. A gente vê outras cidades, não tem nada, né? Então São José dos Campos, graças a essa ideia que nós tivemos, né, juntamente com outros 2 vereadores, caminhou. Minha maior inspiração na vida pública. Tem 2, né? Meu pai, a Luiz Petit, que, como eu falei aqui rapidamente, trabalhou muito sério, muito honesto, um social muito forte. E eu gosto muito da pessoa política nacional, Mário Covas, né? Falei um pouquinho do Serra aqui, mas Mário Covas era sensacional. Tive a chance de conhecer algumas pessoas do bastidor do Mário Covas e sei que a atuação dele foi sempre séria, sempre determinada, né? Assim que tem que ser, o político tem que ser corajoso. Quando foi a última vez que eu fiz algo pela primeira vez? Em 2023, andei de bicicleta, que é a primeira vez que eu não andava até então, eu aprendi. Saúde significa? É tudo, né? Bem-estar, é onde você pode caminhar aí para fazer as outras coisas. A São José dos Campos que eu quero auxiliar na construção para as próximas gerações. Uma São José dos Campos inclusiva. Inclusiva, eu acho que você acaba educando o cidadão de uma forma geral. Fernando, queria agradecer demais a sua presença nos nossos estúdios da Jovem Pan, né? Desejar muito êxito nesse 6º mandato, que ele realmente vá ao encontro do que você defende e das necessidades da população. Obrigado, sucesso sempre, foi um prazer estar aqui com você é dinâmico, rápido nas perguntas, e eu não posso esquecer, né? Quando eu tive um momento difícil ali na minha vida, o Fabrício apareceu para conversar, oferecer ajuda, agradeço sempre aí, desejo sucesso aí, paz sempre. Esse foi o nosso Conversa de Bastidores, que recebeu o vereador pelo 6º mandato, Fernando Petit. A gente se vê na próxima quinta-feira aqui na Jovem Pan. Até lá!